E aí, tudo bem com você? Eu acabei de atender um paciente aqui no meu consultório que estava com uma crise de cólica renal. Ele já tinha passado em 2 hospitais diferentes, já estava com dor há cerca de 5 dias. E aí ele acabou me procurando aqui no consultório. E aí surgiu a grande dúvida: será que esse paciente já deveria ter sido operado antes? Para você poder entender quando que um paciente com pedra no rim deve ser operado, você precisa entender que tem 2 tipos de cirurgias distintas. As que a gente chama de cirurgias eletivas, que são cirurgias marcadas, agendadas, tá? Que é uma cirurgia que o paciente pode esperar. E existe a cirurgia chamada de urgência ou emergência, que é aquela cirurgia onde o paciente chega no pronto-socorro, chega no hospital e você fala: esse paciente tem que ser operado agora ou nos próximos 24, 48 horas. Isso é uma cirurgia de urgência. Durante uma crise de cólica renal, a imensa maioria dos casos, os pacientes são operados na urgência, por conta, obviamente, da dor. Então, normalmente, esse paciente chega com uma crise de dor no pronto-socorro. O médico que está ali, normalmente na porta, não é urologista, mas ele acaba identificando alguns fatores que fazem o diagnóstico de cólica renal. Ele acaba nos chamando o urologista para avaliar se esse paciente precisa ser operado ou não na urgência. Para a gente definir se esse paciente precisa ser operado ou não, a gente leva em conta diversos fatores. Mas existem 3 indicações em que o paciente tem que ser operado naquele momento, que são indicações que a gente chama de obrigatórias. São situações obrigatórias que a gente vai ter lá, senão vai gerar maiores complicações. A primeira delas, e a mais comum, é no caso do paciente ter o que chamamos de dor refratária. Ou seja, o paciente vai no pronto-socorro, está com a dor, ele é medicado, a dor melhora um pouquinho, mas logo depois que os efeitos dos remédios começam a passar, a dor retorna. Isso é chamado de dor refratária. Essa é a principal indicação de cirurgia de urgência para os pacientes que têm cálculo renal. A segunda indicação mais comum são os pacientes que têm essa obstrução, ou seja, você tem uma crise durante a crise de cólica renal. Normalmente essa pedra sai do rim e entra para o ureter. O ureter é o caninho que transporta a urina do rim para a bexiga, como vocês podem ver nessa figurinha aqui em cima, tá? Esse diâmetro desse ureter ele é muito mais estreito do que o sistema dentro do rim. Então, na maioria das vezes, os pacientes com crise de cólica renal, essa pedra saiu do rim e entrou no canal. E essa obstrução gera a hidronefrose, gera essa dilatação renal que é responsável pela dor. E quando nós temos essa obstrução associado junto a uma infecção urinária, o risco dessa infecção se espalhar se nós não operarmos, se nós não tirarmos essa obstrução, é muito maior. Então está se indicado o tratamento cirúrgico. E uma outra, a terceira causa, é quando essa obstrução, que eu acabei de citar para vocês, gera uma alteração da função do rim que nós detectamos através do exame de sangue chamado ureia e creatinina. Se nós tivermos uma elevação da ureia e creatinina no exame de sangue, a gente também está indicado o tratamento cirúrgico dos cálculos. Essas são as indicações obrigatórias, são as únicas? Não. Um outro fator que a gente considera é o tamanho da pedra e a localização, aonde essa pedra acabou parando. O ureter, ele tem um diâmetro aproximado, um comprimento aproximado aí de 30 centímetros. Então, pedras que param logo em cima, próxima do rim, tem uma chance menor de ser expelidas naturalmente. Então, a gente acaba conversando com o paciente e expondo isso para ele. Fala assim: olha, é uma pedra que provavelmente não vai sair sozinha porque ela já parou lá em cima. Então, ela tem todo um trajeto para poder descer, para poder ser eliminada espontaneamente. E o outro fator é o tamanho da pedra. Pedras maiores que 5 a 7 milímetros, a chance de eliminação espontânea ela é bem pequena. Então, normalmente a gente expõe tudo isso para os pacientes, fala para ele assim: olha, sua pedra está alta, sua pedra está próxima da bexiga, sua pedra tem 6, 7 milímetros, a chance de você eliminar é alta ou baixa. Nós explicamos isso para o paciente e ele acaba decidindo se quer operar ou não. Essa decisão é uma decisão em conjunto do médico com o paciente, tá certo?
Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder para você. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, um link para o meu site. Lá tem diversos artigos sobre esse assunto. Não deixe de curtir esse vídeo, tá? É extremamente importante para a gente. Espero que tenha gostado e até a próxima.